Louvado seja Deus. A Bíblia nos diz no livro de Salmos, capítulo 23, capítulo bastante conhecido, né? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu está comigo, e tua vara, o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transbordará. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Louvado seja Deus. Salmo 23 é um salmo que todos os cristãos sabem, até pessoas que não são cristãs sabem esse salmo, né? É um salmo bastante conhecido. E aqui esse salmo vem dizer que o Senhor, quando fala do Senhor, fala de Deus, que Deus é o nosso pastor. O que é pastor? Aqui quando fala pastor de ovelhas, né? O que é um pastor de ovelhas? Para todo pastor de ovelha é aquele que cuida do rebanho, cuida das ovelhas, né? E um pastor de ovelha ele tem a responsabilidade de cuidar dessas ovelhas com afinco, com cuidado. Ele dá alimento para as ovelhas, ele toseia as ovelhas, ele dá banho nas ovelhas. Quando as suas ovelhas estão doentes, ele dá remédio. Ele vigia, ele cuida para que as suas ovelhas não venham fugir do cercado, não venham fugir do, do seu cercado, né? Então, um pastor nada mais é quem cuida das ovelhas, quem cuida do rebanho, né? Todos nós gostamos muito desse salmo, porque a gente sabe que o Senhor é o nosso pastor. Que a gente sabe, quando lê essa palavra, a primeira coisa que a gente vê, que a gente entende, qualquer pessoa entende, é que o Senhor é o nosso pastor, e sendo pastor, ele cuida de nós, que somos as suas ovelhas, né? Mas um pastor de ovelhas, às vezes acontece de uma ovelha acabar fugindo do seu rebanho. Um pastor de ovelha, às vezes acontece de alguma ovelha dispersa, né, desobediente do seu rebanho, acabar fugindo do seu rebanho. E o que o pastor dessa ovelha, um pastor carnal, faz? Esse pastor tenta procurar essa ovelha, tenta ver onde está essa ovelha, né? Mas com Deus já é diferente. Deus é o nosso Senhor, Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Ele sabe que no momento que a gente sai do rebanho, no momento que a gente sai de volta, né, do cuidado dele tremendo, Ele está nos vendo, né? Por isso a Bíblia diz: o Senhor é nosso pastor e nada me faltará. Quando a Bíblia fala nada me faltará, mesmo eu sendo uma ovelha dispersa, mesmo eu sendo uma ovelha desobediente, Deus está me olhando, Deus está me cuidando. Por isso que muitas vezes eu saindo fora do rebanho, nada me falta, porque o Senhor é meu pastor, né? No verso 2 vem dizer: deitar-me faz em verdes pastos, né? Guia-me mansamente a águas tranquilas, né? O Senhor, sendo o nosso pastor, Ele nos guia, nos faz de estar em pastos verdejantes, nos faz ficar tranquilo quando a gente está sobre a mão dele, quando a gente não é disperso e não foge do rebanho dele, né? O Senhor refrigera a minha alma e guia pela vereda da justiça, né? No verso 4 vem dizer: ainda que eu andasse pelo vale da morte, pela sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, e a tua vara e o teu cajado me consolam. Por que muitas vezes a gente, até por ser falho, por ser pecador, a gente é ovelha de Deus, a gente acaba saindo do rebanho, né, por fazer a nossa vontade, mas a gente tem por entendimento que ainda que eu ande pelo engano, pelo vale da morte, eu não temerei mal algum,
porque a vara e o cajado do Senhor estão comigo. Porque Deus, ele está me olhando, Ele está me cuidando, Ele está esperando aquela ovelha voltar para o rebanho. Né? E no verso 5 nos diz: prepara uma mesa perante a minha presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transbordará. Quando Deus aqui a Bíblia nos fala de inimigos, o nosso inimigo, a gente sabe quem é, ele tem os seus adeptos. E quando eu me disponho a voltar para o rebanho do Senhor, quando eu sou ovelha desobediente e saio e me disponho a voltar para o rebanho do Senhor, o Senhor tem uma mesa preparada diante aos meus inimigos. Né? Porque no verso 6 vem dizer: certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. A bondade e a misericórdia de Deus se renovam a cada dia. Deus tem misericórdia e é bom quando eu sou ovelha mau e saio do rebanho. Quando eu sou ovelha mau, sou desobediente e faço o que desagrada a Deus e acabo fugindo do rebanho. Um pastor carnal, quando uma ovelha se dispersa, ele até nem sabe onde a ovelha está. De repente aquela ovelha não volta mais, aquela ovelha se perdeu. Mas eu, sendo ovelha de Deus, Deus está ali me olhando com a sua misericórdia, que se renova a cada dia, esperando que eu venha voltar para o seu rebanho. Deus, sendo o nosso pastor, Ele está esperando o momento que essa ovelha dispersa, essa ovelha que resolveu sair do rebanho, volte para o rebanho com a sua misericórdia e com a sua bondade. Né? No verso 6, parte B: e habitarei na casa do Senhor por longo tempo. Depois que eu volto, depois que eu me arrependo, tem que haver arrependimento, irmão. Deus conhece o meu coração, o único que conhece o meu pensamento e o meu coração é Deus. A ovelha desobediente que sai do rebanho por vontade da sua carne, por desobediência, mas que aquilo não está totalmente incumbido no seu coração, que se arrepende, Deus está pronto para receber. Deus está pronto para derramar da sua misericórdia. Mas por que muitas vezes as pessoas saem do rebanho do Senhor e acaba acontecendo coisas, né? Porque Deus olha dentro do coração e vê que aquela pessoa já não tem arrependimento. Ela faz sabendo que é errado e sem temor a Deus. Uma ovelha que não tem temor a Deus. Então que a gente venha ter arrependimento quando sair do rebanho do Senhor, quando sair do rebanho do nosso pastor. E saber que esse pastor é diferente. Esse pastor, ele mesmo a gente saindo, né, sendo pecador e falho que a gente é, ele está nos olhando, nos observando com a sua misericórdia. Louco que a gente venha se arrepender, louco que a gente venha chorar na presença dele e voltar para o rebanho, né? E voltar para o rebanho dele, voltar para os braços dele, né? Para habitar na casa do Senhor por longos dias. Para habitar nos braços do seu pastor, do nosso pastor que é Deus, por longos dias. Louvado seja